Olá, bem-vindos ao Espaço Psicopedagógico. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha publicação, o livro Limites, Como Lidar com os Pequenos. Esse livro é fruto da minha experiência e observações como mãe, pedagoga, psicopedagoga. Então esse livro se destina aos educadores em geral. E quando eu digo educadores, eu refiro-me a pais, professores, ou seja, todos aqueles que lidam com crianças e que acreditam que educar é muito mais do que ensinar uma disciplina ou outra. Então, na verdade, o desejo de publicar este material surgiu ao perceber, como pedagoga e psicopedagoga, a dificuldade dos pais e dos professores em ter de estabelecer os limites restritivos tão exigidos no meio social. E por outro lado, como a educação sem limites estava traumatizando pais e professores. Então o livro é um convite a algumas reflexões sobre o comportamento do adulto na hora de educar. Nós exigimos demais das crianças, de nós mesmos, nos cobramos, desperdiçamos energias psíquicas, causando desgastes emocionais nas relações entre pais e filhos, entre alunos e professores. Então vocês vão perceber aí, enquanto estiverem fazendo a leitura dos meus escritos, que eu fui alinhavando alguns conhecimentos históricos do que era ser criança em um passado não tão longínquo, e como é ser criança nos dias de hoje. Então, vocês vão perceber que eu fui também tratando de alguns conhecimentos sociológicos, psicológicos, psicanalíticos, para fundamentar o desenvolvimento integral do sujeito. Ou seja, desenvolvimento afetivo, emocional, cognitivo, social, moral e psicológico. Bom, já é sabido que somos seres sociais, né? Então nós precisamos do outro aí para aprender, para crescer, para evoluir. Sabemos que a criança é educada na família e no meio social. E a escola é a entrada efetiva da criança no social. Onde a criança vai ser aí agora olhada, avaliada, interpretada pelos outros. Não mais por aqueles do seu lugar privativo. Agora vai ter um outro olhar aí sobre a criança. E a escola passa a ter um papel, não apenas de transmitir os conhecimentos escolares, mas também de traduzir as emoções e os sentimentos da criança. Pois é na escola que acontece a grande entrada da criança na cultura. A criança vai precisar estar assim, muito confortável, se sentir aí acolhida por essa escola. Sabemos que educar é humanizar, é formar um novo ser. Sabe-se que desde muito cedo o outro tem muita importância na formação integral do sujeito. Esse sujeito que chega ao mundo, assim como um ser desprotegido, e o homem, diferente dos outros animais, ele chega ao mundo em completo desamparo mesmo. Então ele precisa se alienar ao outro para sobreviver. E um ponto em comum que tanto os pais como a escola precisam desenvolver nas crianças é a habilidade social. E como isso é possível? Fazendo o que quer que a criança faça, sendo o espelho para ela, porque a criança aprende olhando o adulto fazer. E outra questão que deve ser considerada é que quem educa precisa ter a capacidade de perceber e distinguir os diferentes estados de ânimos, temperamentos, motivações, intenções e desejos da criança. Porque aí só mais um ser em formação. Então é preciso também ter a consciência de que não temos o domínio sobre o desejo do outro. Mesmo que esse outro seja o nosso filho, nosso aluno, mesmo que tenhamos alguma responsabilidade e autoridade sobre essa pessoa. E quanto à questão dos limites restritivos,
Em última instância, é deixar claro para a criança o porquê é importante ela fazer determinadas coisas e outras não. Então, a criança ela precisa saber o significado da consequência. O significado da palavra consequência. Porque a criança faz algo porque sente a necessidade de fazer. O seu instinto é de fazer logo, de obedecer o seu desejo. Então, assim como o adulto, ela precisa perceber ganhos naquilo. Pois às vezes ela precisa trocar uma coisa boa por outra que não é tão boa. Então a criança, assim como o adulto, ela faz porque se interessa. Ela faz porque aquilo faz algum sentido para ela, tem algum significado para ela. Nós sabemos aí que teve um tempo, né, que a criança era conduzida pelo adulto. Ela não tinha desejos, vontades. Era como o adulto queria que fosse e pronto. Não é? Porém, os estudos nos levam a entender que cada criança tem a sua própria estrutura emocional e personalidade definida a partir da sua constituição primária. Ou seja, quando ela está se formando como sujeito, por volta de 5 anos de idade. É quando ela já sabe a diferença entre eu e o outro. É quando ela está estruturando a sua formação cognitiva, afetiva, emocional, moral, aprimorando o seu senso de percepção e simbolizando alguns valores. Nesse momento, ela vai se tornar um novo sujeito com seus desejos, intenções, criticidade, personalidade. É só aí uma nova persona surgindo mesmo. Eu costumo dizer que o homem, quando nasce, ele é uma pedra bruta, né? E aos poucos ele vai sendo lapidado. E todos os comportamentos são aprendidos, assim como o homem aprende a odiar, ele aprende também a amar. Então seguimos desde cedo os passos do outro. E se a criança aprende a amar desde cedo, tudo fica muito mais fácil. Então é certo de que educar é um desafio, não é? Não dá para subestimar a dificuldade que é formar um novo ser. E principalmente nos dias de hoje, que a criança já chega ao mundo aí, mostrando ao que veio, esperta demais, né? Cheia de vontades. Por isso educar tem sido um verdadeiro desafio. As crianças chegam aí cheias de vontades, né? No meio social, na escola. Algumas crianças têm se apresentado mais rebeldes e agressivas, né, no decorrer do seu desenvolvimento. É simplesmente uma forma dela falar sobre a sua personalidade, que você saberá um pouco mais, né, sobre essa questão, né, da formação da personalidade aí no decorrer da leitura do livro. Então você vai perceber que eu faço alguns resgates do que é ser criança, apresento algumas dicas importantes de como lidar com alguns comportamentos infantis, como birras, teimosias, sem despender de tanto desgaste emocional. Dicas de como utilizar duas ferramentas aí poderosas que temos a nosso favor na hora de educar: a escuta e a observação. Isso é levá-lo a algumas reflexões. Será que, de fato, a criança alcançou a mensagem da forma como o adulto pensa que ela entendeu? Pois é importante ter o entendimento que o alcance da imaginação da criança é muito grande. Ela tem um poder muito grande também de mudar o significado das palavras. Será que a criança tem o conhecimento do significado das palavras do discurso proferido pelo adulto? Pois o que as crianças pensam, né, o que elas formam a respeito do que o adulto disse é coisa séria. E a escuta só é possível se aquele que educa disponibilizar um pouco de seu tempo, viajar pelos pensamentos da criança, entender as suas intenções e ser capaz de traduzir as suas emoções. Porque quando conseguimos penetrar no mundo da criança, os vínculos se fortalecem, a dinâmica muda, a relação se torna mais efetiva. E o educar se torna prazeroso,
pois essa é uma forma de desenvolver as habilidades sociais da criança e tornar a relação mais efetiva. Então eu busco esclarecer no livro parte dessas preocupações morais que envolvem a questão do estabelecimento dos limites, tão cobrados, tão exigidos aí nos dias de hoje. Então há dicas aí de como você pode facilitar nessa dinâmica aí, com as crianças, algumas dicas que podem ser valiosas na hora de educar. Então, o link deste livro está na descrição desse vídeo, aqui embaixo. E o espaço psicopedagógico está aberto para perguntas, dúvidas, sugestões de temas. Se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveite para se inscrever, dar aquela curtida para dar um up aí no canal. E eu agradeço desde já. Então, quero informar que há outros vídeos sobre educação de crianças disponibilizados aqui nesse canal. Deixo também os links das minhas outras publicações, que é o livro Coisas que Aprendi na Infância. E o outro livro é Habilidades de Relacionamento Interpessoal, que é importante também você fazer uma leitura aí para aprimorar as suas relações pessoais e profissionais. Eu estou no LinkedIn como Maria Teixeira, estou no Instagram como @mariateixeirapsico, tudo minúsculo. Eu escrevo também para o Recanto das Letras, tem alguns artigos, vocês podem lá visualizar. Estou também como Maria Teixeira lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Boa leitura. Fico aqui com a esperança de que o livro seja lido, que eu receba bastante feedbacks, bastante comentários, dúvidas. Podem me enviar também aqui pelo canal ou pelos outros contatos que eu já passei. Um abraço e até o próximo vídeo.